Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Clube Criminal, o seu podcast criminal gravado todos os dias de forma 100% ao vivo nos Instagrams João Ricardo Batista, Criminal na Prática e Thiago Buni. Todos os dias você tem material gratuito, de qualidade, para você que nos acompanha, e todos os episódios anteriores ficam sempre gravados no Spotify, basta você procurar por Clube Criminal. E se quiser participar da gravação ao vivo, basta você estar no Instagram todos os dias, segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Quem vos fala é João Ricardo Batista, sou advogado criminalista, ouso a pisar nos plenários do júri por todo o Brasil, defendendo pessoas, e sempre ao meu lado, Rodrigo Alvarez, o defensor público há mais de 10 mil anos, e o nosso professor Thiago Buni. Dá um alô pro pessoal aí, Thiago. Fala, pessoal, é sempre maravilhoso estar com vocês todos os dias do nosso Clube Criminal. Eu sempre brinco, o único podcast gravado diariamente ao meio-dia, ao vivo e sem cortes. Você pode acompanhar todos os episódios, mais de 100 episódios sobre temas variados, convidados relevantíssimos aqui no Clube Criminal, lá no Spotify. Então você encontra todos os nossos episódios gravados no Spotify. Para você que está ouvindo a gente ao vivo aqui, é sempre bom ter vocês aqui diariamente. E para quem nos ouve gravado no Spotify, nos acompanhe também todos os dias pelo Instagram. Hoje a gente tem o prazer de receber a doutora Simone para falar sobre provas digitais. Doutora Simone, passo a palavra para você para inicialmente se apresentar, dizer como que você cai aqui e vem parar com a gente no Clube Criminal, beleza? E aí a gente começa a nossa conversa. Prazer receber você aqui hoje, doutora Simone. Oi, gente. Primeiro eu quero agradecer, doutor João Ricardo, Thiago Buni, doutor Rodrigo Álvares. São pessoas que eu tenho como um padrão a ser seguido. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. E, bom, como eu caí aqui, eu não sei, eu recebi um convite e eu estou aqui. Brincadeira, gente. Eu tô aqui com muita honra, muito prazer. Foi convidada, inclusive eu coloquei a doutora Simone Cabredo na lista de convidados, justamente porque ela vai acrescentar muito a você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo. Não perca. Continua, doutora. Espero acrescentar, né? Eu tenho que contar para vocês, quando eu vou me apresentar, que eu já trabalhei muito com tecnologia. Trabalhei anos e anos da minha vida desenvolvendo sistemas, gerenciando projetos, fazendo o levantamento de requisitos, que é uma coisa muito importante, né? E também com banco de dados e BI. Então, chegou um momento que eu tive que pensar numa mudança de carreira, e aí eu pensei, putz, o que eu vou fazer? Eu gostava muito do direito, mas era o sonho da minha mãe. Então, como qualquer pessoa que tem essa coisa de adolescente revoltado, eu nunca tinha nem cogitado direito. Mas aí, né, a gente fica adulto, amadurece, e eu fui fazer direito já sabendo que eu seria criminalista. Fiz estágio na Defensoria Pública, também estagiei no TJ, no gabinete de uma juíza, e eu tô aqui para falar com vocês de provas digitais e também um pouco de organização digital, que é um nome que eu dei para uma série de coisas que vocês vão ver no final. Então, primeira coisa que eu quero falar com vocês, antes de entrar no assunto das provas digitais, é que a gente tem que pensar fora da caixa. É a primeira coisa de qualquer coisa que a gente vai fazer. O que é comum, o que é óbvio, todo mundo já faz. Agora, você vai ser diferente, você vai ter resultados diferentes, positivos ou negativos, se você pensar fora da caixa. Então, eu vou contar para vocês o caso da juíza que tinha o Funko Pop da Mulher Maravilha na estante. Para quem não sabe o que é o Funko Pop, é esse bonequinho aqui cabeçudo, que estou segurando. Fui fazer uma audiência de violência doméstica. A única coisa que eu sabia daquela juíza é que ela era juíza de violência doméstica. Quando eu olho na estante atrás dela, eu vejo o quê? Um pop da Mulher Maravilha. E aí eu já fiquei pensando, é uma coisa que ela deixou exposta, é uma coisa que ela gosta, é uma coisa que tem uma identificação. O que isso diz para mim do jeito de trabalhar dessa juíza? E eu estou trazendo essa história porque eu já tive alguns processos com ela, então a minha teoria se provou verdadeira. O arquétipo da Mulher Maravilha é o quê? É a justiceira, é a defensora da sociedade. E é assim que essa juíza se enxerga. Então, qualquer resultado com ela, eu tenho que batalhar muito para conseguir uma absolvição, quando é caso de absolvição. A prova tem que estar clara, tem que ser, como diz o meme, de clareza solar, porque senão eu não vou conseguir nada.
Quando eu estou trabalhando só a dosimetria, também é complicado, porque eu já tenho uma predisposição para uma condenação com tudo que tiver de aumento de pena. Isso eu consegui perceber, mesmo sem conhecer essa magistrada, por quê? Por causa da bonequinha da Mulher Maravilha. Então, o que eu quero dizer para vocês é, tudo que chega na gente é informação, tudo que chega aqui é dado. A gente tem que pegar isso, tem que interpretar e decidir se a gente vai usar ou não. Isso é muito importante, excluir coisas que não vão ser positivas para o nosso cliente também. A gente tem que saber o que a gente vai pedir, que prova a gente vai buscar. A gente não pede prova que a gente não saiba o resultado. Isso é muito importante, tá? Então, vamos lá falar das provas digitais. Primeira coisa, você tem que partir do princípio que tudo que a gente faz no mundo digital deixa rastro. Esta live, por exemplo, está gerando um ID lá na conta do Instagram. Por quê? Porque se alguma coisa for falada aqui de um conteúdo que seja pejorativo, que não esteja dentro das regras do Instagram, ele vai poder avaliar isso depois. Ele provavelmente guarda essa live por alguns dias para ver o que vai acontecer, se ele pode descartar o conteúdo ou não. Isso é uma simples live. Então, tudo gera dados. A gente, nem sempre no criminal, a gente lida com pessoas que têm esse conhecimento do mundo digital. Então, o nosso papel é ajuda o cliente a se ajudar. Você não pode partir do princípio que ele sabe tudo, que ele vai saber o que é um IP. Não. Você tem que ajudar o cliente a se ajudar. Você tem que conversar com ele, fazer ele te trazer toda a história e você vai pegar todos os detalhes e sair em busca dessas provas. Então, como saber qual prova vai te ajudar? Você vai fazer a engenharia reversa do que aconteceu. Engenharia reversa é você refazer os passos do teu cliente quando o fato ocorreu, ou tentar ver o que aconteceu no local dos fatos, quando aquilo ocorreu. Seu cliente estava onde? Ele estava fazendo o quê? E aí, por exemplo, ele estava fazendo Cooper na hora que aconteceu. Então, peraí, ele tem um relógio? Ele faz o track desse percurso de Cooper com algum aplicativo? Então, você vai nos mínimos detalhes. Você tem que pensar, se fosse eu que fosse acusado, o que eu faria para me inocentar? Aonde estaria essa prova? Então, você parte desse feeling para conseguir essas provas. Então, você pensa, onde ele passou? Tinha câmera de segurança? Tinha radar? Tinha filmagem do pedágio? Ele utiliza algum GPS? O relógio? Google Maps? Ele estava num aplicativo, num Uber, num 99? Porque aí eu tenho o quê? O log tanto para o motorista quanto para o usuário. Então, você tem que ver o que está no nosso dia a dia de tecnologia e que vai ajudar o teu cliente. O que ele estava usando naquele momento que pode te ajudar. Mensagens. Às vezes, você tem mensagens dizendo, estou saindo do trabalho, estou indo para casa, o ônibus chegou, acabei de entrar no metrô. A gente tem que tomar um cuidado com mensagens, porque isoladamente, elas não são prova. Tá? Isoladamente, eu posso mandar a mensagem que eu quiser. Mensagem e foto não são provas absolutas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar com outras provas. Eu junto uma mensagem, por exemplo, da pessoa dizendo, estou entrando no metrô. E eu consigo a localização dela naquele momento, entrando no metrô. Então, é muito importante a gente se ater à integridade das provas, tá? Fotografias, a gente checa sempre a integridade, a gente não pega uma fotografia que pode ser manipulada. Sempre trabalhar com a fotografia original, clique em propriedades e veja tudo que essa fotografia já passou. Isso também é muito importante. Às vezes o cliente te manda uma foto que ela já foi encaminhada trocentas vezes, não, ele vai te mandar a original, ou ele vai salvar num pendrive e levar até você. A gente tem que ter muito cuidado. Embora os processos cheguem a gente, às vezes com print de mensagem enviado de ponta cabeça, e as outras pessoas não têm esse cuidado, é importante a gente, como classe, ter esse cuidado e a gente pedir esse tipo de prova. A gente contraditar essas provas e falar, peraí, isso está errado. Como é que eu comprovo a autenticidade dessas mensagens? Vídeo a mesma coisa. Vídeo também. Você vai Simone, ter... inclusive tem um ponto muito importante, o Rodrigo Alvarez, ele sempre fala isso.
A foto, a foto original, como você está dizendo, o pessoal que está aqui, tem gente que é muito iniciante, tem gente que está aqui na faculdade ainda, talvez não tenha acesso a esse tipo de informação. As fotos, elas têm registros de câmera que tirou, resolução, às vezes tem até localização do local onde foi retirado. Se a gente pega qualquer celular hoje, iPhone, Android, eles têm um mapinha dos locais onde você foi, das fotos que você tirou e aonde você tirou e o local e hora que você tirou, né? Então você vê, um arquivo desse, que é uma foto, ela contém para muito além de imagens, ela contém os registros de localização e tal. Então, se pudesse falar um pouquinho para o pessoal assim, sobre isso. Isso pode ser uma prova a favor do seu cliente, mas contra também, né? Então, o advogado tem que estar muito atento a tudo isso. Tudo é registro. E registro, a partir do momento que ele está objetivamente descrito dentro de um processo, ele pode ser usado a favor ou contra o seu cliente. Tudo pode ser usado a favor ou contra, por isso que eu sempre falo que a gente tem que interpretar qualquer informação que chegue pra gente. Mesmo que o cliente está contando uma coisa que ele acha inocente, às vezes é nocivo para ele no processo. Isso em relação às provas também. No iPhone, eu sei que você clicando na foto já tem a informação, parece até que é uma coisa mais recente. No Android, você clica lá em cima, tem um izinho de info, e ele te dá todas essas informações também. A câmera, de onde veio, qual a resolução, isso está tudo lá. E no computador, você clicando com o botão direito, propriedades, também tem tudo isso. É importante a gente estar atento, porque a gente tem que manter a cadeia de custódia da prova. E a gente tem que exigir isso também da prova que é apresentada. Tá? Isso é muito importante, a gente exigir isso também. A gente tem que fazer com que essas provas sejam habituais, elas têm que ser normais no processo. Tanto a gente requisitar, quanto a gente receber e saber avaliar isso, tá? Então, assim, aquele print que veio de ponta cabeça, sem integridade nenhuma, sem eu saber nem qual é o número de telefone que estão falando, a gente tem que sim, sem surgir, e falar, mas espera aí, isso não é uma prova válida. Isso é totalmente viável de ser feito, a gente tem que justificar, né? Eu até ia falar mais pra frente, o magistrado e o Ministério Público nem sempre sabem de tudo. Eu pedi Gente do céu. Eu pedi uma quebra do sigilo telefônico, estava tentando lembrar o nome, da minha cliente, em um processo. Por quê? Porque eu queria a posição pelas ERBs, as estações radiobase. Queria dizer que ela não estava no local do crime, que ela estava a quilômetros de distância, ela realmente estava. E aí o que aconteceu? O Ministério Público falou que não via a utilidade desta prova. Peraí. Ou ele estava agindo de má fé, ou ele realmente não sabe o que era uma estação radiobase, não sabia para que eu queria pegar a localização. Então, o que eu fiz? Eu escrevi um resumo do que se tratava, para o que eu queria a prova, anexei um artigo científico. Sem diminuir o não saber dele, ou a má fé dele, mas mostrando por que aquilo era relevante. Eu acho que é assim que a gente tem que agir. Evitar essa coisa de conflito, essa coisa de violência, né? Porque só nos prejudica no final das contas, mas a gente tem que ser firme e mostrar por que a gente quer essa prova. E é importante que a gente peça toda vez que precisar e a gente bata o pé que quer, porque isso tem que ser normalizado. Ainda não é. Tem que ser normalizado. Quanto mais gente pedir, mais chances a gente tem, tá? Então, eu ia falar a seguir da estação radiobase, para eu saber por onde aquele celular andou. A gente vai encontrar má fé do outro lado, dizendo, mas nada indica que o celular estava na posse da pessoa. O celular podia estar em um lugar e a pessoa no outro. Então, assim, a vontade é de perguntar para o promotor se ele deixa o celular de lado quando ele vai ao banheiro, né? Porque a gente sabe qual é a resposta. Mas a gente não pode fazer isso, a gente tem que ser fino, né? E aí a gente só fala, olha, a probabilidade de que uma pessoa esteja sem o seu aparelho de celular hoje é mínima. Então, como a gente está falando de vários momentos do dia e a rotina dela era essa e aquela, eu acho que isso indica que ela não estava neste lugar, estava naquele lugar. Então, assim, a gente sempre tem que ter uma maleabilidade para lidar com esses reveses que vão vir. Quando a prova for negada, o jeito mais fácil, mais rápido da gente conseguir, porque tem uma questão sensível de tempo, é pelo habeas corpus. Porque a gente está lidando com a liberdade do nosso cliente. E liberdade não pode ficar para amanhã.
Então, pelo menos na minha prática, o que tem dado mais certo é pedir um habeas corpus, explicar que o fato dele estar preso ou não depende da gente provar a inocência dele. Que, né, diga-se de passagem, o ônus da precisa dessa prova para provar que ele não estava no local dos fatos, ou o que quer que seja, que a gente precise daquela prova, né? Às vezes para instruir também uma ação privada. E aí, pelo habeas corpus, eu tenho conseguido mais resultado do que por outros meios. Então, a minha dica para vocês é essa. Falando de print screen. Gente, print screen pode ser alterado. Print screen nada mais é do que uma fotografia de alguma coisa. Print screen sozinho não é prova. E nem a ata notarial, que muita gente gosta de fazer. O que é a ata notarial? Você vai ao cartório, você mostra para o cartorário aquilo no celular, ou o que quer que seja, e ele vai dar fé que está vendo aquilo. Mas e se aquilo for uma coisa já alterada? Ele não tem como comprovar que aquilo está íntegro, que aquela prova é íntegra. Então, cuidado com as atas notariais, tanto quando elas vêm num processo, quanto você fazer. Aí eu recomendo o Verifact, né, que é uma ferramenta que ele autentica as coisas, né, digamos assim, ou você fazer todos os passos. Você vai mostrar quem é o número, tirar print, quem é o contato, aí você vai filmar no teu celular aquela prova, tá? Porque o que acontece? Você só tem um lado da prova. O outro lado da prova vai depender da outra parte da conversa. Isso, assim, 99% de chance de você nunca ter. Então, você conte com o teu lado. Você exporte arquivos de conversa. A primeira coisa, você pegou um celular de um cliente na mão, exporta todos os arquivos de conversa do jeito que eles estão, em todos os comunicadores. Depois você vê o que vai fazer. Porque muitas vezes, se eu deleto uma mensagem, ela já para de aparecer para outra pessoa, mesmo que ela já tenha lido. Então, cuidado com isso, tá? Exportem históricos, deixem o celular sem acesso à internet, para você evitar essa questão de apagar ou não. Pelo menos quando você pegar esse celular para tentar ajudar o teu cliente. Posso fazer uma observação, Simone? Lógico. Primeiro, desculpa o atraso, acabei chegando atrasado. É um prazer estar aqui contigo, é um prazer estar aqui com o João. Essa questão das conversas é tão importante que eu me lembro, muito antes da existência do WhatsApp, lá no MSN ainda, quando era um mecanismo de conversa, eu tive um caso de homicídio em que tinha uma grossura disso aqui, de páginas, de conversas que foram feitas pelo MSN entre o meu cliente, depois de ter matado a vítima, e a família dela, ele se passando por ela. E aquilo estava no processo e estava me atrapalhando bastante, seria usado no plenário contra o meu cliente. E eu consegui retirar aquilo do processo, porque eu pedi várias vezes para o juiz retirar, dizendo que não tinha validade como prova, e o juiz estava meio na dúvida na audiência, e na audiência eu abri meu computador. Eu não sei se existe esse tipo de programa, às vezes você até sabe mais do que eu, em relação ao WhatsApp, mas existiam programas que você forjava uma conversa como se estivesse acontecendo no MSN, mas não era. Então eu peguei naquele programa, coloquei o nome do juiz ali e eu colocava as coisas como se o juiz estivesse me falando e como se eu estivesse respondendo, e depois eu printava aquilo ali e mostrava para ele que era a mesma coisa. Então aquilo não tinha nenhuma validade. É até interessante como um argumento que a gente pode usar caso isso surja num processo, mesmo se vier de algum outro local, porque tu pode utilizar principalmente em relação a esses atos notariais, né? Porque o programa, se ele existir, eu não sei se existe em relação ao WhatsApp, mas creio que exista, porque essa gurizada, eles são muito rápidos em relação a isso, né? Se ele existir, ele vai aparecer o WhatsApp, ele vai ter o mesmo ícone do WhatsApp, ele vai parecer idêntico ao WhatsApp, então o cartorário vai abrir aquele ícone como se o WhatsApp fosse, e se você encontrar um programa desse, você consegue mostrar ao juiz que, na verdade, aquilo ali pode ser fruto de um forjado desde o início. Você sabe se tem algum programa desse em relação ao WhatsApp também? Tem em relação ao WhatsApp, né? Já, assim, o professor Spencer, não sei se vocês conhecem, Spencer Siddle, ele é incrível e ele já mostrou isso várias vezes no perfil dele. Eu estava até com o livro dele por aqui, mas
Isso, esse mesmo. É o curso de Direito Penal Informática. Excelente esse livro. É assim, é o beabá, você não precisa entender tanto de tecnologia para pegar tudo que está nele. Eu recomendo para todo mundo. E existe esse tipo de aplicativo não só para o WhatsApp, para o Telegram, mas existe também para o Twitter. E por que eu estou trazendo o Twitter? Porque muitas vezes alguns crimes surgem de um tweet. Esse aplicativo não é usado só para a gente postar no Instagram e fingir que tem Twitter. Ele é postado também para tentar prejudicar algumas pessoas, dizendo que elas tiveram alguma fala que elas não tiveram. E isso a gente tem que estar atento. Por isso é importante o quê? Que eu ia falar agora. Quando a gente tem alguma evidência que seja online e a gente vai usar essa evidência, a gente não tem que dar print, a gente tem que salvar a URL. Isso se aplica muito no caso do Twitter. Por quê? Porque o print, você vai pedir um ofício para o Twitter, para a operadora, para o servidor, para quem quer que seja, eles vão falar, ok, mas esse post é de que dia, de que hora, qual usuário. E a URL já tem tudo. Por quê? Porque a URL provavelmente já é um campo-chave no banco de dados deles. Então, a partir disso, eles já têm a integridade daquela prova para te mandar todos os dados relacionados. Então, a coisa mais íntegra para você usar é o URL. Sempre guardem o URL de tudo que vocês precisarem usar como prova, tá? Isso em todas as redes sociais, todas, o que quer que seja. E, bom, como ter acesso a essas provas, né? Que vocês devem estar pensando, ok, pensei que prova que eu quero usar, agora eu vou pedir para quem, onde, como, quando? Então, primeira coisa, se vocês estão pensando nisso, estão na fase do inquérito, melhor coisa, vocês peçam e peçam tudo o que vocês imaginarem. O poder do delegado é discricionário. Provavelmente, vocês vão esbarrar com vários nãos no caminho. Mas vai estar lá, vai estar registrado que vocês pediram aquela prova e que foi negada. Aí vocês avaliam se é hora de entrar já com HC, dependendo da urgência da prova. Se não, quando for fazer a resposta à acusação, vocês vão pedir tudo isso na resposta à acusação. O momento é esse. Ah, mas eu fui contratada por cliente um pouco antes da audiência, e agora? Você entrou no processo, você pede. Tá? Primeiro você lê tudo sem se habilitar e depois você pede. Por quê? Senão você também corre o risco de dizer que precluiu a sua chance porque você entrou no processo e não falou nada. Então, atenção com essas coisas do dia a dia, que tudo é feito, né, para a gente perder a nossa chance de defesa. E aí, para a gente conseguir reverter, é bem complicado. E, por fim, né, a questão do Big Data. Algumas operações, elas jogam em cima do advogado um grande volume de dados. Então, o que acontece? O advogado, ele não tem que ficar lá buscando uma agulha no palheiro. A gente tem que entender até onde vai a nossa função. Você pode fazer isso de curioso, mas você não vai colocar o destino do teu cliente numa aventura de você analisar tudo aquilo. São dados gigantescos, você não tem nem técnica, tá? Para olhar esses dados e nem infraestrutura. Isso precisa de um servidor grande, precisa de processamento. Então, nesse caso, a melhor coisa é você buscar uma consultoria para avaliar esses dados. Só que você vai se fazer presente na parametrização disso. O que é importante ver? Porque aí o cara da TI também não sabe tudo, né? Não sabe o que pode ser buscado, o que pode ser prejudicial, o que é legal, o que não é. Ele vai te trazer um relatório. Parametrize tudo o que você quer. Trabalhe em conjunto. Mas não caia na aventura de fazer isso sozinho, porque você não vai conseguir. Nem teu computador, para ser bem sincera. E, gente, o último assunto que eu queria tratar com vocês, eu dei o nome de organização digital, mas eu não sei se é um nome muito apropriado, mas vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, a gente está falando de provas, de coisas avançadas, falei bem por cima, porque tem muita coisa para falar, então eu vou tentar quebrar esses conteúdos no meu perfil, também tenho tentado fazer isso, porque é muita coisa. O episódio do Alexandre Moraes da Rosa foi excelente, que ele esteve aqui, escutem também. Mas vamos lá, essa coisa de organização digital, que foi o nome que eu dei,
são pequenas coisas que a gente tem que fazer. Não adianta a gente falar de coisas grandiosas, pedir provas, e a gente não fazer o mínimo no nosso dia a dia, né? Então, a gente também tem que absorver essa cultura digital, a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. E a primeira coisa que eu falo para vocês é o seguinte: hoje, o cliente consulta o processo todos os dias, porque é o problema da vida dele. O familiar está lá consultando. Ele vai saber do andamento, às vezes, antes que você. Só que isso não pode acontecer, porque o cliente espera a mesma coisa de você. É o mínimo que você pode fazer, é saber os andamentos quando ele entrar em contato com você. Então, você tem que ter um gerenciador de processos no teu escritório. Não importa se você trabalha em uma pessoa, em 50 pessoas. Tem esse gerenciador de processo, tem vários para todos os bolsos, para todos os números, mas tenha. Ele vai fazer o quê? Ele vai te dar o andamento sempre que ocorrer. Vai te dar as publicações, enfim, o resto é funcionalidade, mas você esteja a par do que você está cuidando. Porque o cliente espera, isso é o mínimo que ele vai esperar de você. Ele faz, ele acha que você vai fazer isso e mais, tá? A outra coisa, pensa o seguinte: como advogado, os seus dados não são mais seus. Eu tenho no meu celular conversas com os clientes, conversa com familiar de cliente, no meu computador eu tenho as peças, tenho documentos pessoais, os dados não são só mais meus. Então, cuide da segurança desses dados, é muito importante. É o caso de se pensar até numa criptografia, tá? Mas o mínimo que você tem que fazer é autenticação em 2 fatores, uma proteção forte de senha. Cuidado com biometria e proteção facial, porque é muito simples, né, da pessoa estar com você e pegar isso. Então, pense em soluções para a segurança desses dados, que não são mais só teus. Outra coisa, a agenda do celular, meus amores, não é enfeite. Todo mundo tem que saber usar a agenda do celular, sincronizar com o computador, fazer essa mescla, esse vai e vem. Por quê? A gente tem que ter na ponta dos dedos, o celular está sempre com a gente, os nossos compromissos, as nossas tarefas, o que está em vista, o que não está. A gente tem que ter essa organização. A suíte do Google, o tarefas, calendário, e-mail, que a gente pode hospedar e-mail profissional e tudo mais, é muito boa, ela atende tudo, mas use da Microsoft, use o que você quiser, mas se organize. Isso é para o teu bem pessoal. Mesmo que você tenha uma agenda de papel, eu tenho, porque eu adoro riscar as coisas, eu fiz, saio riscando tudo. Tenha do celular, porque está com você, onde quer que você vai. Nem sempre você vai carregar a agenda de papel. Falando nisso, o e-mail ainda é o meio mais formal de comunicação. Então, o e-mail não é o lugar de você escrever com fonte Comic Sans tamanho 16 e assinar o seu apelido. Né? O corpo do e-mail vocês façam de um jeito mais ok, mas sempre coloquem uma assinatura. Essa assinatura tem que identificar vocês, o teu escritório, o teu telefone, tuas redes sociais, o teu site. E por que eu estou dizendo isso? Semana passada, a gente ficou sem as redes sociais que estão atreladas ao Facebook. E aí se falou muito do seguinte, eles têm uma responsabilização, se falou até em direito de indenização por lucros cessantes, e eu fiquei assim, mas espera, gente, essas redes sociais, elas fornecem um serviço de graça. De graça, né? Não tem almoço grátis, os nossos dados são o prato principal. Mas, muita gente só tinha elas. Gente, e o bom e velho site com o seu blog? Ele não ia ter caído, ele ia estar num servidor que provavelmente ia ter redundância. Porque isso ia estar lá no teu contrato de adesão ao servidor. Então, você faça presente em diversos lugares. Não coloque os ovos na mesma cesta. Isso é para o teu bem. O cliente ia entrar no Google, te achar, pegar seu telefone, não ia ficar um dia sem falar com você, uma coisa importante, porque caiu as redes relacionadas ao Facebook ou a qualquer outra operadora. Tá? E essas informações têm que estar no teu e-mail, porque ele vai lembrar, o João me mandou um e-mail, deixa eu lá ver. Ele não tem só Facebook, Instagram. Não, aqui o telefone dele, eu vou mandar o quê? Um SMS, o antigo SMS. Mas são ferramentas, gente, são ferramentas. É importante a gente saber essas ferramentas. Não necessariamente você precisa estar em todas. Por exemplo, eu não atualizo o meu LinkedIn desde que eu era estagiária e eu não gosto do ambiente do LinkedIn. Mas tá lá, meu perfil. Uma hora eu vou ter que atualizar, porque alguém pode encontrar lá. E tá feio pra mim do jeito que tá.
Já que você entrou nesse ponto, eu gostaria que se você soubesse, ou se você tivesse dicas para nós advogados, para garantir, ou de alguma maneira tentar preservar de forma mínima, o sigilo da nossa agenda, o sigilo dos nossos dados, o sigilo das nossas informações, nós advogados, que acabamos por ter muitas informações que não são só nossas, informações são nossos clientes também. Então, assim, eu queria que você falasse para iniciantes, tá? Para pessoas que, inicialmente, por exemplo, eu não tenho conhecimento de informática, eu só tenho conhecimento jurídico e eu quero preservar de alguma maneira mínima o acesso aos dados que estão no meu computador, que estão na minha plataforma digital, no meu gerenciador de processo do escritório e tal. Então, João, a primeira coisa é você criar senhas fortes para tudo. Eu uso um aplicativo que ele chama One Password. Ele mesmo sugere umas senhas, ele vai te dizer que senhas estão fracas, que senha vazou, que site teve vazamento dos que você usa. Então, se você é super leigo, pega um aplicativo desse, porque você não está falando só dos teus dados. Tá? Então, vamos lá. Quando você está falando da tua agenda que está contigo no teu celular, qual que é o acesso? O programa de agenda em si não tem proteção. O que vai ter proteção é o teu celular. Então, você coloca o quê? Uma senha forte para você acessar, um PIN forte. Você não vai colocar aquele de escrever, que é um X. Você, sabe? São cuidados. Isso no teu celular para você ter os contatos. Alguns programas você pode pedir senha para acessar. O WhatsApp agora tem isso, tem essa senha. O meu tá lá, toda hora eu tenho que digitar. É ruim? É trabalhoso? É. Mas você não está mais só com as suas informações. Isso é uma coisa que a gente tem que se conscientizar. Tem LGPD também, mas sem entrar nesse assunto da LGPD, é um cuidado que a gente tem que ter. Então, coloque senhas fortes, os aplicativos que derem para você colocar dupla autenticação, use. Eu vou fazer um post de dupla autenticação, estou adiando isso, mas vou fazer. E basicamente, esse é o nível mais fraco, né? Você pode ter coisas na nuvem, sim, mas cuidado, porque a nuvem está em qualquer lugar, então também tem que ter o cuidado de ter a dupla autenticação, de ter uma senha forte, porque se alguém quebra, você está com tudo exposto. Tá? E a criptografia, mas aí já é um nível bem mais avançado, né? Então, aí quando você tem informações muito mais sensíveis, você tem realmente que ter isso criptografado, porque aí você tem... Ninguém vai conseguir ver, mesmo que acesse o seu computador, precisa de outros artifícios para ver. Então, se você está começando agora... Nada exclui o advogado, que é muito leigo, que não tem informação nenhuma de informática e segurança cibernética, e de contratar um profissional, né? A gente contrata profissional para fazer tudo. E às vezes um negócio tão importante desse, a gente deixa de contratar alguém para garantir a segurança dos dados do nosso escritório. Sim, sim. Às vezes, eu até faço essa consultoria até para colegas, faço às vezes para startup. São essas coisas simples, sabe? Mas que às vezes a pessoa não entende, ela nunca viu. E outra coisa que é muito importante é você ter sempre os seus dispositivos atualizados. O celular, o tablet, o computador com as últimas atualizações. Porque isso também, eles corrigem as falhas de segurança, né? E o básico, gente, não clique em links que não tem que clicar, qualquer coisa que fale, te mandei agora a senha para você ter acesso a alguma coisa, e são lá os 6 números, tudo que é 6 números é o seu WhatsApp. Não seja inocente, gente, não caiam nessa, né? Por favor, não vamos cair mais nessas coisas, sem golpe do WhatsApp, nunca dê os seus 6 dígitos de nada. Mas clicar em links também é uma coisa para ter muito cuidado, porque pode ter lá um malware, um vírus, alguma coisa que pega as suas informações. Então, não sai clicando em tudo, não sai clicando em propaganda, não sai instalando coisa que vem junto. Chatíssimo ler os termos de aceite das coisas, mas lê, porque às vezes está lá uma barrinha que vai ser instalada no navegador e que está pegando teus dados, e que você não vai nem saber como desinstala aquela coisa que está lá enchendo a paciência. Então, tem esses cuidados, gente. Procurem saber mais, procurem se informar mais, é coisa básica. Simone, olha só que interessante, esses dias apareceu nos meus stories uma daquelas publicidades patrocinadas via stories, né? E aí tinha aquele link ver mais. E o slogan do site era muito parecido com lojas americanas. Era Americanas, não sei o quê, e a propaganda era de um whisky Royal Salute que estaria na promoção por R$100, que é um whisky que custa, sei lá,
no mínimo R$1.000, R$900, ele estaria numa mega promoção custando 10% do valor dele por R$100 e tinha um link ali, ver mais, né? O golpe escancarado. Na hora que eu vi aquilo, eu fiquei pensando, cara, o tanto de gente que não deve ter clicado, porque parecia muito o logo das lojas americanas, e o nome até era Americanas, aí que você via que não era lojas americanas. E assim, no teu stories, assim, não é mais um negócio que vem, né, completamente embananado, um link que você nem conhece, que ninguém conhece, que te mandaram por WhatsApp. Não, tá ali no teu stories pedindo para você clicar no ver mais, né? O cara gosta de uísque, sempre quis tomar aquele uísque, experimentar aquele uísque. Fiquei pensando, cara, quanta gente não deve ter clicado e caído nisso aí, Você né? está dizendo. Marlon, eu não só queria dizer que ele não vai chegar, eu queria que ele não vai chegar e algo pior pode acontecer. Eles podem ter acessado alguma coisa no seu celular. O pior não vai ser o uísque não chegar. O pior vai ser você ter liberado um monte de informação e ainda ter pagado R$100 por isso. Isso são o quê? São os arquivinhos que dizem a sua preferência, o que você pesquisou, o que você visitou, quanto tempo você passou namorando aquele sapato lindo da Santa Lola, coisas assim, entendeu? Então, o que vem no teu stories não é tão aleatório. Você gosta de uísque, não gosta, Thiago? Sim. Então, não é tão aleatório, é o teu histórico de navegação que levou essa propaganda a estar lá. Então, também vamos estar atentos. Eu lembro de um caso, quando eu era estagiária, que era um carro que a pessoa comprou, mas era um valor, gente, que era absurdo. Era tipo R$6.000 e o preço de tabela era 30 e poucos. E aí, assim, tudo bem, a pessoa sofreu um golpe, sofreu, mas tinha uma culpabilidade conjunta, porque era um valor muito, muito além, sabe? Uma coisa que na tabela era R$32.000 e a pessoa adquiriu por 6.000 achando que estava fazendo um bom negócio. Então, não é só fazer um bom negócio, tem sim uma má fé envolvida. Então, gente, não tentem ser espertos, não tentem levar vantagem, porque, né, pode acontecer muito mais do que o uísque não chegar no escritório do Dr. Rodrigo. Do Marlon. Não, outra coisa, Simone, deixa eu perguntar. Um dia eu postei esse vídeo e o pessoal ficou assim, impressionado, achou muito legal, gostaram muito. A questão das herbs. Você tem conhecimento de algum aplicativo, de algum software, de algum site? Eu achei site, postei falando desses sites, etc. Sites que eu falei, olha, não estou aqui dando boas referências, estou dizendo que eu usei já em 2, 3 oportunidades do meu escritório. Certamente são sites que podem ter alguma, né, algo de não confiabilidade, que pode ter alguma coisinha esquisita ali introjetando no teu computador depois. E queria saber de você, se você conhece, etc. Porque às vezes vem aqueles dados de herbs no processo, mas não vem a geolocalização certinha, interpretada em mapas e tal, e você quer achar justamente isso. E esse site me dava essa possibilidade, né? De eu jogando a geolocalização da herb, ele me dava no mapa onde que era, com a distância de um local para o outro e etc. Você tem conhecimento de algum software sobre isso, que é algo bastante interessante também? Eu não tenho conhecimento de software, mas eu faço o trabalho manualmente. O que eu faço? Eu pego no site de cada operadora, em algum lugar bem escondido, mas eu vou dar um jeito de deixar essa informação pronta para todo mundo. Você tem onde eles têm as herbs, eles têm o próprio mapa de onde elas estão localizadas. Então, o que eu faço? Primeiro, eu pego a localização da herb, aí eu jogo num aplicativo como o Photoshop, que ele trabalha em camadas, né? Eu junto com essa localização geográfica que ele me manda, porque ele vai mandar a latitude e a longitude. Aí eu jogo isso no Google Maps e aí eu sobreponho um com o outro. O que eu faço manualmente é isso. Fiz isso em uns 2, 3 processos já. Dá trabalho? Dá. Mas é uma informação que fica confiável no fim das contas. Mas cada operadora tem um mapa super grande da região com as herbs. Eu já achei da TIM, da Oi e da Claro. Então, geralmente eu faço dessa forma. Teve um júri meu que eu utilizei de uma seguinte forma que me resolveu. Eu não tinha a localização da pessoa exata, mas eu tinha a localização das antenas de uma maneira exata.
E eu não sei aonde foi que eu achei isso, se foi um site. Eu lembro que eu consegui achar as antenas. E aí tinha a localização da antena no mapa. E aí, pelas estradas, os sinais, tal, era uma zona rural, eu consegui identificar que aquele sinal da pessoa estava fora da antena e que outro sinal captado estava dentro da antena. Então, assim, a gente conseguia pelo menos está contido em ou não está contido em, né? Ou seja, a pessoa não está naquela localização ou está naquela localização. Isso para uma localidade que tinha poucas antenas. No meu caso, resolveu por quê? Como eu tinha poucas antenas, eu sabia que a localização não batia, sabe? Então aí me resolveu o meu caso. Mas às vezes, por exemplo, São Paulo, metrópoles, capitais, a gente vai ter muitas antenas espalhadas em todo momento. Talvez a localização exata não consiga. Mas eu não lembro onde que eu achei isso, tá? Quem sabe até eu posso procurar depois. Mas eu lembro que eu consegui achar a localização de cada antena, a localização exata da antena no mapa. E isso me resolveu o que eu precisava. Então, às vezes, o colega não consegue achar a localização da herb, mas consegue achar pelo menos a localização da antena. Então, nesses mapas que eu vi das operadoras, você tem a localização das antenas. E aí você imagina o quê? Elas estão triangulando este sinal. Então, você pode pegar lá, ver qual é a cobertura, né, naquela região, e dentro daquele espaço, o sinal pode estar ou lá ou fora, aí depende da situação. Mas também é um jeito de ver. O que me lembra uma coisa muito importante. Às vezes, você não vai pedir só a quebra do sigilo do teu cliente, tá? Você vai levar uma testemunha que diz que estava com ele, sei lá, o cliente estava na casa da testemunha quando ocorreram os fatos. Você pede para a testemunha assinar um termo, né? Porque a gente está falando de um direito constitucional, a privacidade dela, tudo mais, dizendo que ela concorda, e você vai pedir para quebrar também. Por quê? Você vai colocar os dois na mesma antena, os dois na mesma região ao mesmo tempo. Então, você tem que pensar também que às vezes a sua prova vai extrapolar, né, o que você está pedindo. Você talvez tenha que pedir a mesma prova para as testemunhas, ou às vezes até para a vítima. Porque você está dizendo, nem me fale, nem me fale, mas também. Policiais, agora a gente tem aqui em São Paulo a filmagem da câmera. Muitos policiais já têm. Mas tem um fenômeno que eu tô vendo, assim, naqueles noticiários meio, né, B-side, que é o seguinte: a filmagem dos policiais já vai direto para eles. Então eles estão perseguindo. Aconteceu esses dias, perseguiram um motoqueiro, e aí o motoqueiro caiu, foi um negócio assim. E assim, eles falando no noticiário: ah, mas essas imagens foram do capacete do policial militar que fez a apreensão. Mas espera aí, gente, não é esse o fim dessas filmagens. Então é uma coisa que eu acho que a gente tem que começar a ficar atento também, né? Esse tipo de prova, tudo bem, servir de prova, entrar no processo, tudo mais, mas essa exposição assim midiática, eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a ficar atento, porque não é esse o fim dessa filmagem. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, tudo deixa registro, né? Você vê as viaturas estão sendo equipadas com GPS, né? Cada vez veículos mais modernos. A gente tem aquele novo julgado, HC 598051, se eu não me engano, salvo o juiz, que a gente falou ontem na nossa sala secreta com os nossos alunos, que dá o prazo de 1 ano. O ministro Rogério Schetti deu o prazo de 1 ano para que as equipes e as forças policiais, em todos os níveis, municipal, estadual e federal, equipem os seus agentes com aparelhos de filmagem, dando inclusive a eles treinamento, para que eles, a partir de então, né, nesse prazo de 1 ano, tenham a obtenção válida e lícita, ou seja, um consentimento para o ingresso em domicílio, quando existe isso, né? Então você vê, poxa, cada vez mais a gente está informatizando o serviço, inclusive da polícia, e cada vez mais a gente vai ter esse registro, esses dados que vão estar imagens, localização do policial, do seu cliente, ou seja, tudo daqui para frente é registrado cada vez mais. Eu acho que o Marlon queria falar alguma coisa. Desculpa, Marlon. Só para fazer um adendo em relação a essa questão das RBs, do uso policiais e tudo mais, eu vou dar um exemplo prático em que você pode pegar isso e às vezes você não consegue a prova que você quer, mas você consegue formar uma narrativa. Eu pedi, na semana retrasada, inclusive, na oitiva dos policiais, a minha desconfiança é a questão da tortura, né? Meus clientes foram torturados para poder confessar. E os meus clientes disseram que eles foram torturados em um local ermo. Então eu fiz todas as perguntas dos policiais no sentido de para onde vocês foram? Vocês foram só para o quartel? Do quartel foram para onde? E eu perguntei para cada um dos policiais: você estava com seu telefone particular naquele dia? O policial fica meio sem saber por quê, mas ele fala: estava. Na sequência eu pergunto: o senhor me disponibiliza
o seu sigilo de dados para que o juiz possa ter acesso às suas antenas para saber onde o senhor foi aquele dia? E como os policiais não estão muito preparados para esse tipo de postura, um dos policiais dos 3 que foram ouvidos disse que sim, que disponibilizava. Os outros todos disseram que não, que tinha que quebrar o sigilo do cliente, porque era o cliente que era traficante, não sei o que e tudo mais. E eu pedi, logo na sequência da audiência, eu pedi a quebra do sigilo de dados telefônicos dos 3 policiais para tentar encontrar a questão das antenas e a quebra do sigilo do GPS. No outro dia exatamente, aquele policial que tinha me autorizado atravessou uma petição através de um advogado dizendo: opa, mudei de ideia. Eu não autorizo não, eu me confundi no momento da fala e eu não autorizo mais. Tudo bem, o juiz ele negou o pedido da quebra do sigilo de dados, disse que primeiro ele vai quebrar o sigilo do GPS da viatura, então está informando se tem GPS ou não tem, pela questão da invasividade dos policiais, mas não importa. Mesmo se ele não liberar o sigilo de GPS, mesmo que a gente peça e não ganhe, eu já tenho a narrativa. Porque para que diabos que eu ia pedir todas essas quebras se eu não tiver certeza que houve aquele abuso? Então isso, e ainda por cima com o policial dizendo que mudou de ideia, que não vai me entregar mais, então você cria isso numa construção narrativa para você dizer, olha, eles estão escondendo o jogo, eles podiam muito bem ter entregue, só que não entregaram. Então houve esse abuso, então eu quero a nulidade dessa prova. Então mesmo se você não conseguir usar, às vezes dá para você usar, mas como narrativa. Por isso que eu falo, gente, se vocês tiverem a sorte de entrar num processo no inquérito, você pode ter tudo negado, mas vai estar lá registrado tudo que você fez de pedido para você obter as suas provas. Foi genial isso que o professor Marlon falou, porque é assim mesmo que a gente tem que fazer, pensar fora da caixa, expandir para conseguir as provas. Isso me lembrou mais uma coisa, a questão das câmeras em transporte público. Transporte público tem câmera e a gente pode pedir sim. Agora, eu recomendo uma coisa, eles têm um tempo muito curto, acho que é 1 mês no máximo que fica gravado, a gente já fazer uma notificação dizendo que vai ser pedido e pedir para que seja preservado. Isso também, às vezes, em condomínios, em câmeras particulares, né, que as pessoas colocam na rua, já pedir a preservação dessa filmagem e depois, né, pela via judicial, a gente consegue o pedido oficial, porque tem a sensibilidade do tempo, mas são informações muito importantes. Eu tive o caso de uma moça que ela sofreu dentro do ônibus, né, transfobia, e o negócio escalou e eles sumiram com essas filmagens. Quando eu entrei no processo, eu não tinha nem como pedir, sendo que podiam ter pedido e pedir essa preservação, né? Foi muito mais difícil sem essa prova. Um ponto importante que tem a ver com uma coisa que a Simone falou anteriormente, né, sobre uma imagem enviada diretamente à mídia, né, à imprensa. Doutor Lucas Ponce de Leão, pontuou um aspecto interessante aqui, que está alinhado com o artigo 13, inciso 1º da Lei 13.869. É um crime da Lei de Abuso de Autoridade que prevê uma sanção, embora branda, mas para aquele agente público que, mediante violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência, acaba por promover a exibição do corpo do seu cliente, em todo ou em parte, à curiosidade pública. Aí você fala, qual que é a grave ameaça ou violência? Nenhuma. Às vezes não tem. Mas quando o seu cliente está preso, quando o seu cliente está sendo perseguido, a capacidade de resistência dele está mitigada. Se a capacidade dele está mitigada e se ele teve a imagem dele exposta à curiosidade pública, porque na maioria das vezes esses jornais é isso que faz, né? Expor o cliente a uma sociedade que muitas vezes está sedenta desse tipo de notícia espetacularizadora, né? A gente tem a configuração do crime. Aí eu te indico o advogado, né? Muito bem pontuado pelo Dr. Lucas aí. Eu te indico o advogado a quando há crime, quando existe um crime, pontuar se é válido, se é legal ali no seu caso, dar prosseguimento desse tipo de ação, mas se houver, que dê prosseguimento de ação a partir do momento que há subsunção dessa norma abstrata aí ao seu caso em concreto. Ô, João, mas eu olha acho só. muito... O que o Marlon tá mostrando aí, Marlon? Você tá mostrando a decisão do juiz aí. Ah, tá. Liberando o GPS, mas negando a perícia dos celulares por enquanto. Ah, tá. Por enquanto. Por enquanto. Já é ele não tá dizendo que vai negar, né? Ele tá dizendo que neste momento ele não liberou. Né? Sempre fala. Se não vier o GPS, a gente pede de novo, né? É isso aí. Ô, João, sabe o que está sendo a maior dificuldade nessa questão da lei de abuso de autoridade?
descobrir se foi, né, a polícia quem divulgou a imagem ou não, né, a polícia quem deu a informação ou não. Porque isso não está vindo, eles pararam, né, obviamente, aquela imagem do sujeito que é batido com o banner da polícia atrás, com tudo que estava apreendido. Isso não tem mais acontecido. Estou passando nesse momento, desde a semana passada, durante essa semana, com um cliente que está sofrendo com uma exposição violenta na mídia de Campo Grande, etc. E a própria reportagem diz, tentamos contato com o delegado de polícia, e o delegado falou que a informação é sigilosa e não vai conceder informações, né? E tá lá a imagem do sujeito estampada lá, etc, né? A gente não sabe quem que deu as maiores informações ali, etc, como é que isso foi orientado. Então, o mais complicado da aplicabilidade dessa lei de abuso de autoridade é chegar, porque ela limita a autoridade policial, né, os funcionários da administração pública a divulgarem a foto para a imprensa, mas não limita, obviamente, a atividade de imprensa, porque tem todo, né, uma proteção constitucional a isso também. Ô, Thiago, eu vou botar mais uma vírgulazinha nisso que você disse aqui, uma coisa que eu aprendi contigo, inclusive, aprendi com o Thiago. Essa lei é uma lei que ela só prevê crimes dolosos, a gente não tem crimes culposos nessa lei, né? Então, a grande dificuldade também é você mostrar o dolo da gente. Então, aí, o que eu tenho feito nos meus casos? O que eu busco, no final das contas? É punir o agente público? Não, é preservar o meu cliente. Então, às vezes, quando eu vejo que a gente está na iminência da prática de um crime de abuso de autoridade, eu advirto a autoridade. Já teve audiência minha que eu discuti com o promotor, porque o promotor falou, o senhor está querendo me punir? Eu falei, não, negativo, eu estou querendo preservar o meu cliente e o senhor está na iminência de um tipo doloso. E eu quero só avisar para o senhor que se o senhor continuar com essa atitude, o senhor está sendo avisado e vai estar continuando de forma dolosa, né? Então, isso fica registrado na audiência. Você pode fazer pedidos objetivos ainda mostrando sob pena de incorrer no crime tal da Lei 3.869. Então, é muito importante que você, advogado, antes mesmo de buscar o processamento desse tipo penal, que se garanta, que se certifica que o agente realmente estava numa conduta dolosa, porque não vai existir tipo culposo dessa lei. Eu acho que a gente, advogado, acaba sendo resistência, né? Porque eu fiz um júri semana passada e o promotor teve a pachorra de dizer que transformaram as 10 medidas anticorrupções em uma lei, que é a lei de abuso de autoridade, que só serve para criminalizar a atuação dos promotores e magistrados. Então, a gente é resistência porque a gente lida com isso diretamente, né? Com as pessoas achando que tem aquele direito de estar fazendo aquele abuso e que não, essa lei só existe para criminalizá-los. E isso é errado, é mais uma proteção de direitos. E é muito complicado, né? Mas resistimos. Perfeito. Pessoal, nós estamos aqui chegando em quase uma hora de podcast. Eu quero agradecer a presença de todos aqui. Dr. Marlon Ricardo sempre tem trânsito aberto, está aqui conosco. Sempre é uma presença ilustre e muito bem-vinda. Muito obrigado pela presença. Dr. Thiago Buni, doutora Simone também. Vou abrir a palavra aqui para o Marlon Ricardo, para a gente rapidamente, nesses últimos 5 minutos, dar as nossas considerações finais. Desculpem pelo atraso. Oi, pessoal. É sempre um prazer estar com vocês aqui, contribuindo com uma gotinha de qualquer coisa nesse podcast, que é fantástico, e eu espero vocês sempre, todos os dias, ao meio-dia, horário de Brasília. Eu estou aqui ou assistindo, ou participando, ou só absorvendo. Pessoal, é sempre um prazer estar aqui no Clube Criminal. Eu sempre aprendo com temas diferentes, como esse, por exemplo, que é um tema que eu não domino, né? Procuro sempre aprender todos os dias. E a doutora Simone aí foi um cartel de conhecimento para vocês, muita coisa, passou um monte de conhecimento. Essa é aquela live que depois você vai ter que pegar no Spotify, baixar ela e ouvir para conseguir absorver o tanto de conteúdo que foi passado aqui hoje. Foi um prazer receber você aqui hoje, Simone. Passo a bola aí para você se despedir do pessoal e depois o João fazer nosso fechamento. Muito obrigado, pessoal. Amanhã estamos juntos novamente ao meio-dia. Gente, para mim foi um prazer estar aqui com pessoas que eu acompanho, né? Já falei isso para vocês. Dr. Marlon, que surpresa ter o senhor aqui. Eu não sabia que o senhor ia estar, fiquei até feliz. João, obrigada por toda a amizade, por toda a sua disponibilidade sempre. Dr. Thiago também. E eu sei que foi muita coisa em pouco tempo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar mensagem. Eu procuro tirar dúvidas de todo mundo. E é isso. Muito obrigada por terem me recebido. Nós que agradecemos a sua presença. Só indicar para o pessoal, quem não conhece a doutora Simone Cabredo,
Tá aqui o Instagram dela, só clicar nessa setinha em cima da minha cabeça, vai ter o perfil dos 4 aqui. Você, já, se não seguir alguém, já segue os 4 aqui. Você que está ouvindo o replay no Spotify e quer participar das gravações ao vivo, deixar seus comentários, venha para o Instagram. Todos os dias ao meio-dia nós gravamos, de segunda a sexta a gente grava o nosso Spotify, nosso Clube Criminal no Spotify, para ficar gravado no Spotify. São mais de 100 episódios, você pode ouvir todos os episódios anteriores e agradeço demais a doutora Simone por essa enxurrada de conhecimento, uma pessoa que nós tanto admiramos e tenho certeza que você que está acompanhando aqui vai admirar ela também da forma que a gente admira. O perfil dela é @euvidireito, tá ok? Muito obrigado, Simone, pela sua presença. Estamos aqui muito felizes por esse podcast sensacional. E obrigado a todos vocês que estiveram aqui na gravação ao vivo, compartilhando conosco desses momentos. E para você que está ouvindo o replay no Spotify. Muito obrigado. Tchau, gente.